Olá, meu querido amigo Rafael Siqueira, uma alegria imensa tê-lo conosco aqui no Congresso. Bom dia, amigo. Bom dia, Rubatino. Bom dia a todos vocês que estão dos seus lares, nos acompanhando pelas redes sociais. A alegria toda minha. Que Jesus possa estar conosco, nos envolver e nos manter na sua paz. Com certeza. Pois é, então, Rafael, nós temos a alegria imensa de ter você aqui. Você já tem estado conosco, né, em algumas lives, né? E agora também no Congresso da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Essa é a 5ª edição do Congresso e nós estamos muito felizes porque estamos tratando de um tema, né, à luz do mundo, né, onde a gente vê que a proposta crística da negociação, do entendimento, do amor, da paz, da mesa redonda para se conversar, se ajustar, e para que nos afastemos dos conflitos, das dificuldades, né? E nem sempre muitos de nós conseguem perceber essa presença, essa proposta, né, Rafael? Então, o amigo querido Rafael vai desenvolver para nós um tema interessantíssimo, que é Jesus, luz nos caminhos do amor. Que tema bonito. Amigo Rafael, tem um excelente momento espírita cristão junto conosco. A palavra é sua, meu irmão amigo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Antônio Rubatino, por fazer parte desse 5º Congresso da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Quero agradecer a todos os companheiros que estão envolvidos na elaboração desse congresso, porque a gente sabe que estão aqueles no ar aparecendo, mas existem tantos outros nos bastidores trabalhando para que a mensagem de Jesus possa chegar ao coração. Quero parabenizar pela realização desse 5º Congresso, porque a mensagem de Jesus faz luz para cada um de nós. Quero cumprimentar todos vocês que já estão no nosso chat. Eu costumo cumprimentar um por um, mas num congresso, se eu cumprimentar um por um, eu posso cometer a indelicadeza de acabar faltando com o nome de alguém. E quero dizer da minha alegria de poder estar nessa manhã de domingo, aqui em Niterói, ensolarado. E tenho certeza que em Belo Horizonte também ensolarado, porque as Minas Gerais é sempre tempo de sol. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Antônio Rubatino, por fazer parte desse 5º Congresso da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte. Quero agradecer a todos os companheiros que estão envolvidos na elaboração desse congresso, porque a gente sabe que estão aqueles no ar aparecendo, mas existem tantos outros nos bastidores trabalhando para que a mensagem de Jesus possa chegar ao coração. Quero parabenizar pela realização desse 5º Congresso, porque a mensagem de Jesus faz luz para cada um de nós. Quero cumprimentar todos vocês que já estão no nosso chat. Eu costumo cumprimentar um por um, mas num congresso, se eu cumprimentar um por um, eu posso cometer a indelicadeza de acabar faltando com o nome de alguém. E quero dizer da minha alegria de poder estar nessa manhã de domingo, aqui em Niterói, ensolarado. E tenho certeza que em Belo Horizonte também ensolarado, porque as Minas Gerais é sempre tempo de sol, de reverenciar Jesus. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Só com Jesus nós poderemos ser felizes. Só com Jesus e o seu evangelho nós poderemos alcançar a paz na alma. Eu inicio as nossas reflexões com estes versos de João Cabete, que foram imortalizados na voz do nosso coral Sheila, aí de Belo Horizonte, reverenciando aquele que é o mestre das nossas vidas. Quando Allan Kardec teve por bem, em O Livro dos Espíritos, indagar
Em a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso guia, nosso modelo? A resposta, a menor do Livro dos Espíritos, Jesus. É Jesus, então, aquele a quem devemos copiar. É Jesus aquele a quem devemos seguir. É Jesus, luz nos caminhos do amor. A nossa temática para desenvolver nessa manhã, Jesus, luz nos caminhos do amor. E eu quero partilhar essa temática em 5 grandes propostas. Porque Jesus, que é luz na vida de cada um de nós, traduz no seu evangelho 5 propostas para a nossa autoiluminação. E nós vamos conversar a partir de agora. E a primeira proposta para que a gente possa se autoiluminar está contida lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus nos fala do desapego aos bens materiais. Buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Essa palavra de Jesus contida no Sermão do Monte tem muito a dizer para os dias atuais, dias em que nós muitas vezes nos tornamos essencialmente materialistas. Buscamos a glória do mundo, buscamos as coisas que o dinheiro pode comprar, os postos de destaque, buscamos pessoas a quem podemos comandar. Mas o Evangelho de Jesus é cristalino aos nossos ouvidos. Buscar o reino dos céus e todo o resto ser-vos-á acrescentado. Qual proposta? Buscar o que é essencial. E o essencial, já dizia Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. Nós somos espíritos, espíritos imortais, que vivemos antes e continuaremos a viver depois de passar desse período carnal, esse período material. E se somos espíritos, devemos nos acostumar desde hoje a viver a vida do espírito, a vida espiritual, porque nós não somos desse mundo. Então a proposta de Jesus é desapego dos bens materiais. Eu sei que muitos corações, quando interpretam essa passagem de Mateus, entendem como renúncia, mas Jesus não falou em renúncia, falou em desapego. Enquanto estamos no mundo, nós precisamos dos bens materiais, precisamos pagar as nossas contas, temos os nossos deveres, as nossas obrigações. Eu, por exemplo, tenho uma filhinha de 3 anos que é a luz dos meus dias, ela se chama Clara. Eu preciso pagar o seu colégio, preciso comprar o seu leite, tenho obrigações de ordem material. Então preciso trabalhar, ganhar o meu dinheiro, mas eu não posso entender que o dinheiro, as coisas do mundo são o mais importante. Porque se eu assim fizer, eu me desconecto da realidade primordial, que é a realidade do espírito. Então a proposta de Jesus é desapego. Buscar o que é essencial. Colocar numa balança esses 2 valores que parecem conflitantes da sociedade do presente. O ter e o ser. Porque muitos buscam o ter coisas, ter dinheiro, granjear valores, mas ter coisas é transitório. O que Jesus nos pede é o que você já é, o que você já conquistou, o que você vai levar quando soar o WhatsApp da desencarnação. Porque a morte hoje chega através de um WhatsApp, falando simbolicamente. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que vamos desencarnar. E o que nós levaremos? Quem somos? Os amigos que fizemos, as lágrimas que enxugamos, os valores da alma que tivermos granjeado. Então Jesus vem e nos diz: busque o reino dos céus. Busque aquilo que é as qualidades intrínsecas do Espírito para iluminar a vossa alma. Primeira, então, proposta para que nós possamos nos auto-iluminar com a mensagem de Jesus, com a mensagem do seu Evangelho. Desapego dos bens materiais. Mas Jesus nos trouxe uma segunda proposta, essa contida no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 1 e 2, quando ele nos diz assim: não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para preparar um lugar. Do que Jesus estava falando? Da vida futura. Estava falando que a nossa verdadeira vida não é essa vida atual que nós estamos vivendo. Ele falava das muitas moradas. Que moradas são essas? Os vários orbes habitados. E um dos princípios espíritas é pluralidade dos mundos habitados. Mas Jesus também falava do plano espiritual, da realidade do espírito. Jesus igualmente falava de imortalidade. Nós somos imortais. E precisamos, nesses dias do presente, reviver essa proposta da imortalidade. Reviver esse sentimento de que nós não somos da Terra. Nós estamos passando temporariamente pela Terra. E Jesus nos prometeu que iria e nos prepararia um lugar. Há uma frase que Chico Xavier, quando esteve conosco, eu não estarei mais aqui, mas deixarei as minhas pegadas. Então, meus amigos, segunda proposta de Jesus para a nossa autoiluminação, não turbar o nosso coração. Porque aquilo que vemos hoje no planeta Terra, e vemos tantas dores, tantas dificuldades, muitas vezes as lágrimas teimam em rolar, outras tantas vezes nós nos desesperamos quando ligamos a televisão, o noticiário, notícias tristes, notícias que nos contristam. Nós precisamos nos dar conta da vida verdadeira, da vida do Espírito, das várias moradas na casa do meu Pai e de que nós somos imortais. Nós seguiremos o nosso curso, nós estamos de passagem, fazendo mais um processo de aprendizado. Quando visitei Paris e tive a oportunidade de ir ao Père Lachaise, lá no Dolmen de Allan Kardec, eu me encantei com aquela frase que está na parte de cima da lápide do seu túmulo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Olha como a mensagem espírita se coaduna com a mensagem cristã. Nós somos transitórios nesse mundo. Nós somos imortais e continuaremos a viver. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos e continuamos esse périplo evolutivo. Tal é a lei. Tal é a proposta de Jesus para que nós possamos nos iluminar. E quando olhamos a vida de Jesus, muitos de nós nos encantamos com aqueles que foram os milagres que ele praticou. Porque ele curou cegos, devolveu a rigidez orgânica àqueles que eram os leprosos, ele devolveu a capacidade de andar, ele curou os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados da época. Mas o maior milagre de Jesus, se assim podemos falar, foi ele ter desencarnado numa sexta-feira da paixão e ter ressurgido num corpo espiritual no domingo de Páscoa, dando provas da imortalidade, dando provas de que nós seguimos uma vida depois da nossa desencarnação. Pela imortalidade que Jesus nos demonstrou, nós hoje granjeamos, estamos seguindo os seus passos pela proposta da imortalidade. Então, nós já conversamos sobre aquela que é a primeira proposta para a nossa autoiluminação. Nos desapegar de coisas, porque coisas nós não levamos para a vida verdadeira. Nós já conversamos para aquela que é a segunda proposta para a nossa autoiluminação. Nós somos imortais. Nós continuaremos a viver depois dessa vida, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. E há um outro aspecto que precisa ser ressalvado. Os nossos entes queridos, aqueles que nos são caros ao coração, também vivem. O que isso quer dizer, Rafael? Bom, que quando ouvimos falar numa pandemia que só no Brasil desencarnaram quase 700 mil pessoas, essas pessoas não morreram, essas pessoas desencarnaram. Elas não se afastaram de nós, elas apenas estão num outro plano, numa outra faixa vibratória, mas estão
perto de nós, porque nós podemos acessá-las pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. Quando alguém desencarna, nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular, a gente perde um caderno. Desencarnar é atravessar da margem de um rio, a margem dos seres encarnados, para outra margem do rio, a margem dos desencarnados, mas continuar vivos, porque vivos nós estamos sempre. Desapego dos bens materiais, imortalidade, ou seja, há muitas moradas na casa do meu Pai. Terceira proposta para a nossa autoiluminação, construção da paz. Nós estamos no mundo para construir a paz, semear a paz. E, para tanto, eu relembro uma proposta constante do Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 27, quando Jesus nos diz: eis que vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou conforme o mundo a dá, mas a dou conforme só eu posso dar. A paz. Como nós precisamos de paz. Hoje no mundo ainda falamos em guerras. Ainda ouvimos falar de um país, a Rússia, que invade um outro país por poderio econômico, por poderio material. Mas o mais triste é que a Rússia é de maioria cristã, os cristãos ortodoxos. E eu fico pensando, nós os cristãos, e eu estou me incluindo, não entendemos a proposta de Jesus, porque Jesus veio falar de paz, veio falar de convivência fraterna. Ele trouxe a mensagem da tolerância, do respeito, não da animosidade, do eterno conflito. Quando nós abrimos o site da Organização das Nações Unidas, nós ainda percebemos que grande parte dos conflitos mundiais se dão por religião. Nós não entendemos a mensagem de Jesus. Quantas pessoas brigam no Oriente Médio, uns porque são judeus, outros porque são muçulmanos. E ora, se a gente pega o tronco comum, o tronco de Abraão, de onde surgiram muçulmanos, cristãos e hebreus, a gente se dá conta que os hebreus descendem de Isaac e de que os muçulmanos descendem de Ismael, ou seja, são irmãos. E até hoje brigam. Brigam sem cessar. Nós precisamos pensar em Jesus. É o Jesus que esteve com os homens do templo, que esteve com Jairo. Quando Jairo foi, Jesus, é a minha filha, ela está morrendo. E foi até a casa de Jairo, era a menina, Talita Cumi. Ela não estava morrendo, estava apenas no estágio de catalepsia. Foi Jesus que esteve com o centurião romano. Quando o centurião romano foi até ele, o meu servo, Senhor, eis que eu vou até lá curar o seu servo. E o centurião romano, não precisa que tu vás até lá. Basta uma única palavra e o meu servo será curado. Foi Jesus que escolheu uma mulher que tinha, para os padrões da época, uma vida considerada de má índole. Miriam de Migdol, Maria de Magdala, porque era prostituta e transformou aquela mulher em uma de suas discípulas. Era Jesus, que, quando todos queriam apedrejar a mulher adúltera, ele pergunta aos acusadores, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi Jesus que, crucificado no meio de dois ladrões, Dimas e Giestas, Dimas lhe pergunta, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E ele responde a Dimas, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E depois, ao invés de querer guerrear contra aqueles que eram os seus acusadores, contra aqueles que os colocaram na cruz, Jesus, meu Pai, perdoa-os. Perdoa Anás, perdoa Caifás, perdoa Pôncio Pilatos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi a mensagem da paz, a mensagem da convivência com os diferentes, a mensagem era em uma de suas discípulas. Era Jesus, que, quando todos queriam apedrejar a mulher adúltera, ele pergunta aos acusadores,
aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi Jesus que, crucificado no meio de dois ladrões, Dimas e Giestas, Dimas lhe pergunta: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E ele responde a Dimas: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E depois, ao invés de querer guerrear contra aqueles que eram os seus acusadores, contra aqueles que os colocaram na cruz, Jesus: meu Pai, perdoa-os. Perdoa Anás, perdoa Caifás, perdoa Pôncio Pilatos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi a mensagem da paz, a mensagem da convivência com os diferentes, a mensagem de quem conversava com todos sem fazer distinção. Por que nós ainda nos dias de hoje guerreamos tanto? Trazemos a mensagem do ódio nas nossas palavras, nos nossos gestos, talvez porque ainda não tenhamos entendido Jesus. O homem paz. O homem que por onde passava nascia flores no caminho. Tanto isso é verdade que Amélia Rodrigues, escrevendo por Divaldo Pereira Franco, ela narra um livro notável, Há Flores no Caminho. E num outro livro notável, A Eterna Primavera, porque Jesus veio ter no mundo para nos deixar uma eterna primavera. Terceira proposta para a nossa autoiluminação: viver em paz, construir a paz. E numa bela canção de Nando Cordel, que é muito entoada no movimento espírita, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em nós. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. Paz pelas crianças, paz pela natureza, paz pela beleza de te amar, de te servir, de andarmos juntos. Mas, para tanto, a gente vai precisar tirar a paz dos lábios, do discurso, às vezes, tão somente da oratória, porque eu sentar aqui e falar de paz é fácil. Mas viver em paz. Viver em paz com a minha esposa, com a minha filha, viver em paz no meu ambiente de trabalho, viver em paz na minha sociedade. Viver em paz quando se aproxima mais uma eleição e eu tenho pessoas que votam diferente de mim. Eu tenho companheiros que pensam diferente de mim. São nesses momentos que eu preciso aprender a viver em paz. Se alguém falar mais alto, posso eu falar mais baixo. Porque se um não quer, dois não brigam. Se alguém traz a mensagem do ódio, deixa o ódio com aquela pessoa. A minha mensagem será do bem. Se alguém enche as redes sociais de coisas negativas, de mensagens de crítica, de acusações, deixa o mal com aquela pessoa. Um dia ela vai despertar. O que eu vou colocar nas redes sociais são mensagens propositivas que elevam. E há uma história envolvendo o grande mestre da mitologia clássica grega, Sócrates, que ele nos diz que tudo que a gente vai compartilhar nas redes sociais, a gente precisa passar por 3 peneiras. A primeira peneira, a peneira da verdade. O que eu estou compartilhando é no norte do estado do Rio de Janeiro. E tem um pai preto, negro, um pai lindo, de 2 olhos verdes que parecem 2 esmeraldas, José Raul Teixeira. E ele me ensina tantas coisas. Tem me ensinado a ser humano, a ser gente, a trabalhar na mediunidade, na oratória, a falar de Jesus, a falar de Kardec, a falar com entusiasmo. Meu filho, sempre que falares, fale com entusiasmo, fale com sorriso, para que as pessoas vejam na mensagem de Jesus esperança, sintam na mensagem de Kardec uma cor nova para os seus dias. E ele me contou uma história dizendo que o seu vizinho parecia uma pessoa do ódio, porque o vizinho não cumprimentava, porque o vizinho estava sempre com aquela cara. Sabe o 2 de paus do baralho? Pois é, a cara do vizinho era a cara de 2 de paus. Mas Raul pensou,
puxa vida, como é que eu faço para me dar bem com o meu vizinho? Porque muitas vezes, quando a gente não se dá bem com o vizinho, aqui no Rio de Janeiro é o seguinte, ele deve torcer para o Vasco, eu torço para o Flamengo. E um fica secando o outro, porque quando o Flamengo joga, o vascaíno fica secando. Quando é o Vasco que joga, é o flamenguista que fica secando. Mas, Raul, bom, eu preciso fazer algo, porque eu preciso me aproximar do vizinho. Um dia ele chegando no prédio, e o vizinho chegava do supermercado. Várias sacolas de compras. Errou. Raul, sem perguntar nada, pegou dos braços, enfiou em 3, 4 sacolas daquela e ajudou o vizinho a chegar na casa. O homem ficou tão feliz, tão agradecido. Olhou com um olhar de ternura para Raul e disse, muito obrigado. Você tem uma boa noite. E depois daquele dia, todos os dias pela manhã, o vizinho, muito bom dia, professor Raul. Muito boa noite, professor Raul. Mandava cartas de Natal, mandava WhatsApp, porque pedia o número, faltava a aproximação. Viver em paz, falta uma aproximação nossa. Falta o nosso primeiro passo. Porque a gente muitas vezes diz assim, bom, eu estou aqui quieto no meu canto. Se fulano der o primeiro passo, vamos nós dar o primeiro passo para viver em paz. Porque se a gente der o primeiro passo, as coisas fluem. Quando a gente não quer dar o primeiro passo, talvez seja orgulho nosso. Raul deu o primeiro passo. E o vizinho hoje chega a ser inconveniente, porque fala, porque quer saber, porque quer visitar. Faltava a aproximação. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Eu costumo agir com a minha esposa da seguinte forma. Como eu sei que sou uma pessoa que erro muito, que apronto muito. Apronto assim, gente. Faço muita palestra, às vezes fico pouco em casa, às vezes fico muito tempo por conta de faculdade, de trabalho. A minha esposa, Rafael, você devia ficar mais em casa, ajudar mais com a filha, ter mais obrigações domésticas. Eu já chego para ela e digo assim, Gabi, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz, pelo que eu faço e pelo que ainda vou fazer. Mas quero dizer mais. Eu quero, a partir de hoje, me esforçar por ser um marido melhor. É o exercício que eu estou fazendo por viver em paz. Então, vamos nos aproximar. Vamos dar o braço a torcer. Vamos entender que, se eu não baixar do meu orgulho, eu não vou conseguir interagir com as outras pessoas. Há uma história contada por Mohandas Karamchand que diz bem o que é viver em paz. Quando, já no finalzinho da sua vida, Gandhi estava tentando pacificar o conflito entre os indianos do Paquistão, que eram muçulmanos, e os indianos da Índia, que eram hindus. Quando recebeu na sua casa um paquistanês muçulmano que disse assim, meu pai, eu matei o filho de um hindu. E matou por quê, meu filho? Bom, eu matei porque ele primeiro veio e matou meu filho. Eu me vinguei. E agora eu não tenho paz. E agora eu sei que eu vou para o inferno, meu pai. E Gandhi respondeu, eu sei como é que você não vai para o inferno. Me diga, adote uma criança indiana. Ah, já sei. Eu vou adotar essa criança indiana e vou criá-la conforme a nossa crença. Não, meu filho. Você vai adotar essa criança indiana e vai criá-la conforme a crença dela, conforme os seus valores. Porque quando a gente quer prevalecer a nossa vontade, a gente vive em eterno conflito. Querendo dizer às outras pessoas como agir, guerreando o tempo inteiro. Mas quando a gente aprende a respeitar o outro do jeito que ele é, a gente encontra os caminhos para a paz. E Gandhi foi alguém que viveu em paz. E cunhou uma grande frase. Ele que não era cristão, entendeu a proposta de Jesus. Não existem caminhos para a paz. A paz é o próprio caminho. Primeira proposta de Jesus para a nossa autoiluminação. Desapego dos bens materiais. Segunda proposta de Jesus para a nossa autoiluminação. Viver em paz. Terceira proposta de Jesus para a nossa autoiluminação.
vida futura. Eu sou imortal. Quarta proposta de Jesus para a nossa autoiluminação: perdoar. Como é difícil perdoar, mas como é necessário exercitar o perdão nos dias atuais. E agora eu me recordo do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, nos itens 21 e 22. Quando Simão Pedro aproxima-se de Jesus e lhe diz: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Eis que Jesus lhe responde: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Notem, o que Jesus estava respondendo a Simão Pedro com essa expressão 70 vezes 7? Eu, quando era muito jovem, eu pegava de uma calculadora. E notem, eu sou filho de uma professora de matemática. Pegar uma calculadora para multiplicar 70 vezes 7, a minha mãe vinha na minha orelha e puxava. Dá 490. Mas não é uma conta de multiplicação. Jesus não nos pedia multiplicar 70 vezes 7 para nos eximir da nossa responsabilidade. 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Cada ofensa, porque o perdão é libertador. Porque o perdão é uma proposta de iluminação da própria alma. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos perdoar. Nós precisamos entender que se a outra pessoa errou, o problema está com ela. E quando eu perdoo, eu não estou fazendo aquela pessoa correta, eu estou me tornando livre. Essa é a proposta de Jesus. Até mesmo porque eu também erro muitas vezes. Eu também tenho os meus conflitos, eu também tenho as minhas condições, os meus momentos em que eu ajo em desconformidade com a lei. Devo entender a outra pessoa. Mas quantas não são as vezes em que corações amigos dizem assim: Rafael, eu não consigo esquecer a ofensa. É muito difícil para mim. Bom, mas perdoar não é esquecer. A gente esquece quando está com problema de memória. A gente esquece muitas vezes quando o primo alemão, o Alzheimer, já nos visita. Perdoar. A gente vai lembrar, mas vai lembrar sem ressentimento. Vai permitir que aquela lembrança não vá nos causando tanto desgaste emocional, desgaste físico, a ponto de nos adoecer. Então, o que é perdoar? Perdoar, primeiro a gente vai dizer o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer, porque a gente vai se lembrar, mas vai se lembrar sem ressentimento. Perdoar, igualmente, não é tornar a outra pessoa correta, porque a outra pessoa, se ela errou, ela vai se reajustar com a lei. Mas eu não preciso ser um cobrador. Eu não preciso ser aquele que carrega a clava da justiça na mão. Perdoar é entender que se a outra pessoa se equivocou, eu, quando perdoo, me torno livre. Perdoar, igualmente, não é negar o meu sentimento. Porque, vejam, quando alguém me agride, eu tenho aquele sentimento, puxa vida, não gostaria que tivesse sido feito dessa forma, mas eu posso ir trabalhando esse sentimento, diminuindo esse sentimento, arrefecendo no entendimento de que a outra pessoa também é filha de Deus. E, para tanto, eu posso caminhar para alguns passos. E que passos são esses? Um primeiro passo é desculpar. Quando olhar para outra pessoa, se eu não consigo, num primeiro momento, perdoar, eu posso desculpar, retirar a culpa, porque ninguém tem culpa de nada. As coisas que nos acontecem, acontecem para o nosso bem. Acontecem para que a gente possa despertar. Aquele que nos ofendem foi um instrumento para que eu pudesse aprender algo, testar a minha fidelidade a Jesus. Dia chegará que nós agradeceremos a pessoa que nos ofendeu, porque ela foi instrumento
para que eu ressignificasse determinadas atitudes, aprendesse a fazer aquela coisa de uma forma diferente. Segundo passo para o perdão, desenvolver a empatia. Como assim? Quando a gente pensa na palavra empatia, para dentro, patos, emoção. Me colocar na situação da outra pessoa. Entrar dentro do sentimento da outra pessoa e entender as suas razões. Daí a gente consegue perdoar. Eu me recordo do meu velho pai. Hoje, já cansado, mais de 70 anos com mal de Parkinson. Quando ele era muito jovem, e eu conto essa história porque ele me permite contá-lo. Ele bebia muito e eu tinha muita raiva do meu pai. Não conseguia perdoar de jeito nenhum, porque ele bebia, fazia coisas erradas dentro de casa, não pagava as contas da família, e eu nutria um ressentimento, nutria todo um desgosto com relação ao meu pai. Fui crescendo com aquela raiva que só fazia mal para mim, mas fui me dando conta, já na juventude, já nos dias do espiritismo, quando fiz 18 anos de idade, que eu só nasci porque o meu pai se uniu com a minha mãe, me propiciando que eu reencarnasse. Meu pai era um grande benfeitor da minha vida. E descobri mais. O meu pai começou a beber porque ele tinha transtornos sociais. Ele não conseguia conviver com as pessoas, ele não conseguia sequer ir na rua. Então a bebida foi uma fraqueza em razão de transtornos que ele tinha da personalidade. Não que isso justifique, tá, gente? Mas a gente precisa entender a vulnerabilidade da outra pessoa. E fiz mais. Comecei a entender que o meu pai não era uma pessoa ruim, era uma pessoa frágil. Tal qual Jesus, quando conversando com Simão Pedro. E Simão Pedro dizia na última grande ceia: Mestre, eu vou contigo até o fim. Eu morrerei contigo. E Jesus disse a Simão Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, jamais. E Jesus diz a Simão Pedro: Simão, Simão, a criatura no mundo é mais frágil do que perversa. E eu me lembrando desse diálogo entre Jesus e Simão Pedro, eu me dei conta, meu pai também é frágil. Ao invés de sentir raiva do meu pai, eu pensei, como eu posso ajudar o meu pai? Porque eu percebi que ele era uma pessoa que precisava de ajuda, não da minha raiva. Nasci o perdão. Nasci a proposta da ajuda. E ele um dia, meu filho, como nós podemos fazer? Vamos para os Alcoólicos Anônimos, meu pai. E eu me propus a ir com ele. E fui a algumas reuniões. E eram reuniões das mais bonitas. Hoje já são 17 anos que o meu pai não bebe. E ele costuma dizer assim, meu filho, você me ajudou tanto. Eu falei, não, meu pai, você se ajudou. Porque quando você se reconheceu na condição de quem precisava se reestruturar, quando você abriu o seu coração a Deus, as coisas aconteceram. E ele hoje diz assim, eu peço ao poder superior que me mantenha mais 24 horas sem beber. E eu me dou conta, o perdão restaura, o perdão reestrutura, o perdão aproxima as pessoas. Quando eu tinha raiva do meu pai, eu adoecia e não ajudava ele. Quando eu comecei a entender as razões do meu pai, eu me aproximei do meu pai e o ajudei a ser uma pessoa melhor. E também me dei conta de que quantas vezes, no presente ou no passado, eu agi de forma tão inconsequente. Quem era eu para julgar o meu pai ou quem quer que seja? Segundo passo para o perdão, desenvolver a empatia. Terceiro passo para o perdão, libertar-se. Porque o perdão é libertador. Há uma frase de William Shakespeare, que ele nos diz assim, guardar ressentimento é tal qual tomar um cálice de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoar é não tomar esse cálice de veneno. Perdoar é eu vou me libertar. Se a outra pessoa quiser persistir no erro, o problema está com ela. Eu não vou passar recibo da ofensa.
eu vou seguir em paz. Perdoar, então, é entender o que Jesus disse a Simão Pedro 70 vezes 7. É a proposta de reedificação do nosso espírito para Deus. Quarta proposta para a nossa autoiluminação: perdão. Até chegarmos na quinta proposta: amar. E daí nós entendemos por que o nosso tema da manhã de hoje é Jesus, luz nos caminhos do amor. No Evangelho de João, capítulo, ao tomar um cálice de veneno e esperar que a outra pessoa morra, perdoar é não tomar esse cálice de veneno. Perdoar é: eu vou me libertar. Se a outra pessoa quiser persistir no erro, o problema está com ela. Eu não vou passar recibo da ofensa. Eu vou seguir em paz. Perdoar, então, é entender o que Jesus disse a Simão Pedro 70 vezes 7. É a proposta de reedificação do nosso espírito para Deus. Quarta proposta para a nossa autoiluminação: perdão. Até chegarmos na quinta proposta: amar. E daí nós entendemos por que o nosso tema da manhã de hoje é Jesus, luz nos caminhos do amor. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus nos diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que se desborda na vida de cada um de nós vem nos ensinando há mais de 2000 anos a amar. E esses dias são dias tumultuados, são dias em pleno século XXI que a gente parece que ainda não aprendeu o caminho do amor. Que a gente parece que ainda vai meditando na proposta do Evangelho do nosso jeito, do nosso entendimento, quando a mensagem de Jesus é a mensagem do amor por excelência, do amar sem perguntar até quando, do amar aos próprios inimigos, do amar todos os dias, fazer da nossa vida uma construção diária de amor. Há uma citação no Evangelho de João que eu reputo uma das mais belas, quando ele nos fala em João 13, capítulo 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se a luz de Jesus vem fazer morada nas nossas vidas, é para que nós aprendamos a amar. Esse é o nosso compromisso diário. O compromisso de amar, o compromisso de servir, o compromisso de nos fazer pessoas melhores, o compromisso de ser úteis. E notem, a mensagem de amor de Jesus é uma mensagem diferenciada, porque o Velho Testamento já falava em amor. Quando a gente abre as anotações do Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés falava no amor. Ame a Deus, ame ao seu próximo como a si mesmo. O que Jesus trouxe de diferente? O amor ao inimigo, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Tendes ouvido, fazendo referência ao Antigo Testamento, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu proponho, amai o vosso inimigo. Fazei o bem àquele que vos odeia e calunia. Jesus nos pede, então, um amor indistinto. Se eu sou vascaíno, amar o flamenguista. Se eu sou atleticano, amar o cruzeirense. Ah, Rafael, você está pedindo demais. Não sou eu, é Jesus. Se o importante não é se a ovelha é branca ou negra, é atleticano ou cruzeirense, é hétero ou homossexual, é eleitora do A ou do B. Para Jesus o importante é a ovelha. Para Jesus o importante somos nós, porque nós somos ovelhas do seu aprisco. Ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Amai-vos uns aos outros. Quando nós aprendermos a amar, essa é a maior psicologia para nossas almas. Eu, depois de formado em Direito, mais de 40 anos, eu resolvi fazer psicologia para poder linkar a psicologia do mundo com a psicologia espírita. E a psicologia espírita vem me ensinando
que quando olhar o caído no mundo, eu preciso amar. Quando olhar aquele que pensa diferente, é preciso amar. Quando eu me deparar com aquele que me aponta o dedo em riste, é preciso amar. Quando olhar aquele que é o condenado pela sociedade, é preciso amar. Eu não vou querer que ele fique fora do julgamento da justiça, mas também não vou querer que ele morra. Eu vou querer que ele tenha um julgamento justo e vou amá-lo como Chico, que visitava os presídios, amava. Como Bezerra de Menezes, hoje, Senhor, eu quero pedir não apenas pelos obsidiados, mas pelos obsessores. Hoje, Senhor, eu quero pedir não apenas pelos vítimas dos crimes, mas também pelos criminosos. Porque todos nós somos os criminosos dos séculos e vimos alcançando a sua luz para poder nos soerguer. Eurípides Barçanufo, trabalhador espírita das terras de Sacramento, uma vez teve um sonho. Essa mensagem é contada nesse livro, A Vida Escreve. E no seu sonho, ele encontrava os páramos celestiais. E divisou ao longe um homem vestido a nazarena, com os cabelos da cor do latão ou do ouro, partidos no meio. 2 olhos verdes, lembrando o mar de Genezaré. E ele pensou, será? Eu não tenho condição de divisar Jesus. Ele se aproxima e percebe, é Jesus. E aproxima-se um pouco mais de Jesus. Eurípides, fui eu que te chamei. Jesus, eu não tenho a menor condição de vir ao seu encontro. Eurípides foi se ajoelhando e percebeu que dos olhos de Jesus desciam algumas lágrimas. Senhor, tu choras. E Eurípides, tu deves chorar por aqueles que no mundo não te conhecem. Tu deves chorar por aqueles que no mundo não são cristãos ainda. Tu deves chorar por aqueles que estão distantes da tua mensagem. E Jesus responde a Eurípides, não, meu filho, eu choro pelos cristãos. Eu choro por aqueles que já conhecem o meu evangelho. Eu choro porque aqueles que não me conhecem, um dia me conhecerão. Mas os que já são cristãos ainda não praticam o meu evangelho. Ainda não estão amando conforme eu amei. E Eurípides acorda daquele sonho na sua cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, e passa a ser aquele que mais amou. Amando os sofredores, amando os alunos que precisavam de educação, amando todos aqueles que precisavam de médico, e termina os seus dias na gripe espanhola, amando a todos os doentes. Meus amigos, nós estamos no mundo para amar. Amar como Raul Teixeira um dia pensou, em crianças que jogavam bolinhas na rua, nasceu o remanso fraterno. Amar como Divaldo Franco, pensando no bairro do Pau da Lima, na periferia de Salvador, e nasceu a Mansão do Caminho. Nós não precisamos ser o Raul, ser o Divaldo, nós podemos ser o Rafael, o Rubatino, e amar aqueles que estão dentro da nossa casa. Amar aqueles que estão próximos de nós, fazer a nossa parte, porque se queremos que o mundo se regenere, se queremos que o mundo seja melhor, nós precisamos, a partir de hoje, amar tanto quanto nos seja possível. Amar com a nossa melhor expressão, com o nosso melhor sorriso, porque Jesus prossegue sendo luz nos caminhos do amor. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, aqueles que estão próximos de nós, fazer a nossa parte, porque se queremos que o mundo se regenere, se queremos que o mundo seja melhor, nós precisamos, a partir de hoje, amar tanto quanto nos seja possível. Amar
com a nossa melhor expressão, com o nosso melhor sorriso, porque Jesus prossegue sendo luz nos caminhos do amor. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens... Que está em casa, que a próxima palestra, né? Você precisa sair desse link que agora está, né, para que você acesse um outro link que nós já fornecemos no seu grupo e você possa assistir também um outro estudo, com certeza fantástico, que vai ser feito pela Norma Alves, né, uma psiquiatra espírita da Associação Médica do Brasil. Amigo Rafael, gratidão pela sua presença amiga entre nós, viu? E que Jesus possa abençoar a sua caminhada, a sua família querida, e seguimos em frente, né, firmes e fortes, caminhando para frente e para o alto. Até um dia desse aí, meu amigo querido. Um beijo no coração, um abraço em todos e que o Congresso prossiga aí espalhando essas luzes pelo nosso Brasil. Maravilha, bom dia, amigo. Bom dia.